a primeira cena que a gente vai trazer, eu vou começar com a família da Verônica, vou passar para a Mariana. Então, foi trabalhado a importância do resgate, ressignificação e esclarecimento de sua história como ruptura de padrões transgeracionais. A gente fala isso porque, assim, ó, quando a gente fala ruptura de padrões transgeracionais, o que a Verônica estava fazendo é o quê? As filhas dela, sem conhecer a história, sem estar com essa participação dos pais, provavelmente acabam repetindo a história dos pais lá na frente. Então, assim, a terapia breve também serve, a sistêmica, para ser assim, preventiva, para evitar que as novas gerações acabem usando esses modelos que não deram certo atrás. Então, quanto mais eu conheço a minha história, mais eu evito repetir ela no presente e no futuro. Então, assim, na verdade, assim, é uma terapia preventiva, e foi isso que, assim, quando tanto a família da Ivete quanto a família da Verônica trouxeram isso, né? E foi também trabalhado a busca do pai biológico, que é aquele Ricardo que eu falei. Eu vou passar para a Mariana, e ela vai encenar, tá, junto com os personagens aqui, como foi uma das sessões, né, nesse processo terapêutico. Depois eu vou passar para a Socorro dá continuidade para ver como foi o início também, e alguns recortes das sessões que ela fez com a Ivete e o Marcos. Bom, essa sessão vai começar com uma fala da Verônica, e depois eu pego a palavra. Eu não queria que o juiz ou qualquer pessoa pensasse que eu não pudesse cuidar da minha filha, das minhas filhas, por tudo que eu já passei. Depois de tudo que aconteceu, estou recuperada. E eu não queria que isso atrapalhasse no processo. Eu entendo, Verônica, quando você fala que você tem dificuldade de recuperar aí a sua história, de entrar em contato com tudo que você já passou na sua história, né, voltar para o passado, principalmente um passado com tantas feridas como foi o seu, é de fato muito complicado, né? É doloroso. Mas, como a gente vem trabalhando durante as sessões, a gente não pode deixar de se lembrar, na verdade, que faz parte da terapia você recuperar todas essas memórias e recuperar a sua história, porque eu te falo aqui enquanto sua terapeuta, mas a gente está falando e está trabalhando com vocês a forma como vocês podem ser questionados pelo juiz, né? Então, quando você tem propriedade da sua história, quando você tem propriedade do que você sentiu, como que você elaborou tudo isso, como que você sustentou tudo isso na sua vida e como que isso se encaixa na sua vida hoje, você consegue argumentar sem tanto peso sobre a sua história para um juiz. Se um juiz chegar e te dizer, olha, você foi uma mãe desnaturada, você vai conseguir dizer sobre a sua história. Por que houve cada escolha que você teve durante o seu passado. Então, o que a gente está trabalhando aqui é justamente para que você volte para a sua história de vida, para que você volte para o que aconteceu ali e entenda, principalmente, que com esse retorno seu, enquanto adulta, enquanto hoje, que está se recuperando, está fazendo uma faculdade de Direito, né? Você entende todo esse processo que eu estou te dizendo, por mais que você esteja no início da faculdade, né? Então, você está recuperada hoje, você tem estrutura emocional suficiente para você conseguir dar conta da sua vida hoje. Mas a gente precisa olhar para aquele passado, quando ainda era difícil dar conta de tudo aquilo, para você ressignificar, estar pronta para esse processo emocionalmente, mas principalmente para quando as suas filhas desejarem ter acesso à história delas, para que você consiga passar essa história para elas. Porque enquanto você nega o seu passado, nega o que aconteceu, nega a possibilidade de acessar quem é o pai delas de verdade, você não está negando só a sua história, você está negando a história para suas filhas. Não só para uma, para duas das filhas. Você pensa disso? Eu confirmo tudo o que ela disse, eu entendo o que ela passou, eu sei que é difícil,
Eu sei que é doloroso, mas a gente está aqui para dar todo o suporte que for necessário. Durante o período que ela teve que voltar para o Ceará para tratar do problema com álcool e drogas, eu tive apoiando ela. Eu sempre mantive o contato com a Larissa, a gente nunca deixou de conversar com os pais que estão com ela. O vínculo nunca foi quebrado, a gente sempre esteve ali. E é claro que a gente tem que colocar a seguinte situação. É duro, mas a gente está junto, eu estou contigo para o que der e vier. Eu sei que essa situação não é fácil. Eu sei que a todo momento você me fala das questões, vão tirar minha filha, e eu estou colocando para você, calma, é um processo. Esse processo já está aí há 4 anos, você entendeu? Não é uma coisa rápida. Você sabe do que você passou e a gente tem que colocar tudo isso em pratos limpos. A gente precisa esclarecer isso não apenas para nós, mas principalmente para a Larissa, porque ela é a maior interessada nesse processo. Tá? Eu estou aqui para te ajudar no que for preciso. E saiba que você é uma mulher de muita, muita fibra, porque passar pelo que você passou e estar aqui hoje, novamente, tendo que colocar tudo isso para fora, não é fácil. Olha que bom você ter um esposo que te dá esse suporte, né? Hoje eu acho que você fica ainda mais fortalecida para tentar encarar esses fantasmas do passado, né? Mas eu queria saber de você. Você tem condições de ter alguma noção de quem pode ser o pai biológico das meninas? Você tem acesso a isso? Você se lembra? Pensando aí que naquela época você fazia uso de substâncias, de droga, de álcool, né? Você consegue acessar na sua memória? Você tem desconfiança de que seja alguém específico? É muito difícil isso para mim. Difícil mesmo. Mas eu não tenho certeza. Eu só acho. Verônica, isso já é suficiente, né? Porque eu acho que você assumir que você acha que é alguém já é o suficiente para a gente ir em busca disso, né? Pode ser que a gente nunca tenha certeza, mas se a gente já tem uma desconfiança, talvez a gente possa partir justamente disso, né? Então, a tarefa dessa semana vai ser justamente voltada para isso, de que vocês possam, enquanto um casal, mas enquanto Verônica, assumindo seus fantasmas, entendendo a sua história, vá atrás de quem é esse possível pai. Entenda um pouquinho qual é essa situação e, principalmente, como que é encarar isso, né? Eu sei, diante de toda esse movimento corporal, que não é um assunto fácil, mas a gente precisa encarar enquanto uma adulta, no momento que você está hoje. Isso não é fácil para mim. Eu não sei se eu vou conseguir. O tempo todo eu sou a drogada, eu que fiz errado. Toda hora isso vem para mim. Eu não sei se eu vou dar conta disso, não. Então, Verônica, e é bem importante você ter tocado nesse assunto, porque a dependência química, talvez, dentre todos os transtornos mentais, as dificuldades, as doenças, a dependência química é uma das dificuldades mais que a gente fica mais estigmatizado, né? Então, o que a gente também precisa entender é que existe esse estigma na sua história, né? E, infelizmente, na sociedade onde a gente vive, não é um estigma fácil da gente passar por cima. Eu entendo que você está com uma história superada, que você está fazendo a sua faculdade, está fortalecida, está com um esposo, está com um parceiro, está querendo recuperar suas filhas, mas é importante a gente entender que existem vários tempos na sua linha, na sua trajetória. O tempo passado é marcado por isso, e a gente não vai conseguir esquecer. Eu penso que lá do outro lado, a Ivete e o Marcos tem muita memória disso. E eu acho que toda a dificuldade do processo também diz respeito disso, né? A desconfiança, a dificuldade, as histórias que não batem, né? Então, é bem importante que, olha, eu sei o quanto te dói, você está deixando isso claro durante as nossas sessões, que dói você entrar em contato com isso e ainda sofrer todos esses danos, né?
Porém, é a sua história do passado. A do presente você está fazendo diferente, para no futuro você estar com a sua filha, você está se fortalecendo, formando a família de vocês, todo mundo junto, todo mundo unido, mas a gente não pode negar o que aconteceu, né? Então, quando eu te chamo para ser adulta nessa sessão, ser a mãe que que sua filha precisa que você seja, é justamente isso. Que você consiga olhar para a sua história, assumir as escolhas, as situações que você precisou enfrentar, para daqui adiante você conseguir seguir, né? Então, a tarefa que a gente tem é procurar por esse pai biológico, é isso? Tá. Eu sei que não vai ser fácil, tá? Você está vendo como ela está. A minha posição aqui é de te ajudar no que for preciso, e eu preciso que você nos ajude nesse momento a esclarecer isso. A pessoa que vai ter a melhor história possível vai ser a Larissa, e você, porque você vai conseguir deixar no passado o que te faz mal. Isso tem que ficar lá, você não precisa vir mais para cá. A gente precisa fechar a porta para isso. Infelizmente, vai te trazer memórias ruins, mas eu estou aqui para te apoiar no que for preciso, tá bom? A gente vai lá e vai encarar esse processo. Verônica, a gente acredita em você, por isso que eu estou te passando essa tarefa. Pode demonstrar todo esse bico aí de uma adolescente, mas semana que vem é para abrir um sorriso quando você tiver com essa tarefa cumprida. Porque você ressignificar toda a sua história hoje, até agora, só me faz acreditar que você consegue. Tá bom? Vou congelar essa cena, né? Então, lógico, não foi numa sessão só, foi em algumas sessões que a gente trouxe algumas falas.